Então, boa noite a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa palestra de hoje. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui convosco, presencialmente às terças-feiras, às 20 horas, hora dos Açores. E para os que possivelmente nos verão virtualmente, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, conforme o local onde estejam. Reflexões sobre a morte é o nosso título da palestra, como já foi aqui referido. Há muito tempo, no Tibete, uma mulher viu o seu filho ainda bebê adoecer e morrer nos seus braços. E para ela foi um grande tormento, porque ela não podia fazer nada. Desesperada, ela saiu pelas ruas em prantos a pedir a alguém que a ajudasse a encontrar um remédio que pudesse curar a morte do filho. Como ninguém a podia ajudar, a mulher andou e foi procurar um mestre budista. Colocou o corpo da criança nos seus pés e falou sobre a sua profunda tristeza, a tristeza que a abatia por se sentir impotente perante aquela situação. O mestre respondeu-lhe que sim, que havia uma solução para aquela dor, mas que para tal ela tinha que voltar à cidade e trazer-lhe uma semente de mostarda nascida numa casa onde nunca tivesse ocorrido uma morte. A mulher partiu, exultante e cheia de esperança, em busca da semente. Foi de casa em casa e ouviu sempre as mesmas respostas. Muita gente já morreu nesta casa. Já houve morte na nossa família. Aqui nós também já perdemos um bebê. E por aí adiante. E todos lhe diziam a mesma coisa. Depois de percorrer a cidade inteira sem conseguir realmente a semente da mostarda, volta para o mestre, porque ela já tinha compreendido a lição. Então, ao chegar ao pé dele, disse-lhe: Mestre, o sofrimento cegou-me a ponto de eu imaginar que era a única pessoa que sofria nas mãos da morte. Ora, como nós podemos ver por esta história, quantos de nós já não nos desesperamos perante a morte de um ente querido? Quantos ainda hoje dizemos: isto não deveria ser assim? Porquê a mim? Porque eu? E por aí adiante. Mas a verdade é que a morte é natural. E é a única certeza que todos nós temos após o nascimento. É das coisas mais óbvias que todos nós passamos, mas que é esquecida pela maior parte da sociedade ocidental contemporânea, que teima sempre em ver a morte como um evento inesperado, algo de injusto e exclusivo, quando as pessoas às vezes dizem assim: tu não sabes, a dor é só eu a que sei a dor que tenho. Mas quando a pessoa está nessa dor, normalmente não pergunta ao outro: olha, já te faleceu algum familiar? Já passaste pela mesma situação? Portanto, nós temos a tendência a puxar para nós aquela situação como exclusiva. Faz parte. E esse tipo de situação, para muitos, chega ao ponto de aquele que sofre a perda se isolar do resto do mundo. E nós, o que é que vemos? Pessoas que perderam entes queridos com grandes depressões e não aceitando a situação que acontece. Então,
é cada vez mais importante nós, e já somos uns quantos nesta sala, e aqueles que nos ouvem, estudarmos a morte, falar sobre a morte e compreender a morte. Porque a morte, como eu disse, ela existe e é natural. Nascer e morrer são apenas etapas da nossa vida. Nós já passámos por ela várias vezes. Passaremos novamente as vezes que forem necessárias. Então, não há que ter receio. E quanto mais nós estudamos este fenómeno que é natural, mais compreendemos que realmente ficamos mais libertos, mais tranquilos, porque o conhecimento liberta. E o que muitas vezes nós temos é medo do desconhecido, e porque nos foi sempre incutido que a morte era algo de mau na nossa vida, não é? Então, conversar da morte, e agora ouçam bem, com crianças e adolescentes é e deve ser natural como falar de outro tema qualquer. Há uma tendência, eu sou do tempo, e algumas pessoas que aqui estão se devem lembrar, eu sou do tempo que nós éramos crianças e os nossos pais nos levavam aos velórios das pessoas, que eram nas casas, naquela altura eram nas casas, hoje tudo está modificado, mas as pessoas faziam o seu velório em casa, o pai se ia, ou a mãe se ia se tinha um filho, e iam fazer uma visita de um velório ou uma coisa qualquer, levava a criança consigo pela mão. Portanto, nós íamos, os pais avisavam o que é que ia acontecer, o que é que íamos ver, e lá iam as crianças. Hoje em dia, nem sequer, para a maioria delas, se fala sobre isso. É muito importante falarmos deste tema. Porque, assim como nós nos preparamos para a chegada de um filho, para que ele se sinta bem, deste modo, para que tenhamos também a coragem de investir nesta vida, nesta existência que estamos aqui a burilar-nos as nossas dificuldades, vale a pena desenvolver o conhecimento e o mais importante ainda é que entre nas nossas cabeças de que cada um de nós um dia vamos morrer. E aí sim entraremos, a partir do momento que nós tivermos esta consciência, entraremos uma realidade que embora já vamos ver mais à frente, não seja fácil, mas será menos dolorosa para nós. Então, vale a pena viver e cuidarmos de nós enquanto estamos aqui. Ter a consciência de que a morte um dia virá. E sermos solidários e respeitarmos o nosso próximo quanto ao seu sentimento. Esclarecendo do melhor modo possível, mas ajudando sempre. Porque há muitas pessoas ainda que dizem que a morte ainda é um tabu. A morte não é tabu. O tabu diz respeito a temas para os quais nós temos escolhas, que nós possamos escolher. Por exemplo, existe o tabu da sexualidade, das drogas, do casamento, do feminino, do masculino, etc. Agora, para a morte, não há escolha. Não temos hipótese de escolher. Nós não somos ninguém para estar numa fila do supermercado, por exemplo, ou numa loja, à espera de ser atendidas, para dizer eu não quero morrer. Agora, em relação às outras coisas, nós podemos dizer que sim ou não, consoante a nossa vontade. Portanto, ela deve ser sempre encarada de frente. Podemos pensar o seguinte, mas eu posso aceitá-la ou não? Claro que sim.
Nós podemos aceitá-la ou não. Negá-la, tudo bem. E pensar que, bom, se eu fizer isto, vai ser melhor para mim. Mas a pessoa que tem esta atitude não vai deixar de perder os seus entes queridos. Não vai deixar de acontecer com ela e com a sua família, tal e qual como vimos na história que eu contei no início, todos já tinham passado por aquela situação, pela situação da morte. Portanto, a morte não é nem privilégio, nem desgraça de ninguém. Faz parte da nossa vida. Pensemos nisto porque, como nós sabemos, de há uns tempos a esta parte, com o início da pandemia, em que o número de mortes foi de facto avultado, nós todos sabemos disso, um pouco por todo o mundo, e agora mais recentemente com o conflito da guerra, embora em menos escala, pelo menos por enquanto, não é? A verdade é que a maioria dos nossos irmãos que partem para a vida espiritual, portanto, que morrem perante a vida física, desconhecem o fenómeno da morte. E isso acarreta-lhes problemas, acarreta-lhes sofrimento. Daí eu dizer há bocado que o conhecimento nos liberta e nos tranquiliza. Vocês com certeza já ouviram, e se calhar alguns já disseram, ouvimos muitas vezes dizer, principalmente as pessoas já de mais idade, algumas, ou que estão doentes, dizerem, quem me dera morrer para ficar em paz. Porque eu só quero paz. E eu se morresse ficava em paz. E quando alguém morre, nós também ouvimos dizer, fulano ou Beltrano morreu. E normalmente ouvimos a seguir, já está em paz junto de Deus. É ou não é assim que funciona? Olha, a morte, meus amigos, não traz paz obrigatoriamente. Porque o que causa a paz é a consciência tranquila, independentemente de qual seja o seu estado. Sejamos nós encarnados, portanto vivos aqui na carne, aqui neste corpo físico ainda, ou do outro lado da vida. Isso é que é o que importa. O que determina a paz é exatamente como vivemos durante esta existência, durante a nossa vida terrena. Se aproveitarmos e construirmos diariamente bons valores morais, teremos solidariedade, como há bocado a Carla falava, teremos com certeza conquistado a paz e levamos-la connosco para o nosso futuro, porque ela continua. O Espiritismo traz-nos uma mensagem capaz de amenizar as nossas angústias relacionadas com a morte. Há muitos relatos sobre isso. Nos seus preceitos mais básicos, digamos assim, encontramos a informação de que somos todos almas imortais, reencarnantes, ou seja, retornamos à vida, reencarnantes neste planeta, com o propósito de evoluirmos individual e coletivamente. Daí o nós falarmos sempre muito na importância da solidariedade, da caridade, da amizade, enfim. O mundo espiritual vibra numa dimensão diferente da nossa. Uma vibração mais etérea. Portanto, não é perceptível ao olho comum. Ao nosso comum. Há quem consiga perceber, mas isso não é para aqui agora. E os espíritos que deixam a Terra partem para este outro lugar
e passam a atuar nele. Não estão parados, nem sentados no descanso eterno, à espera de não despertarem. Não. Nós todos que partimos vamos ser, e os que lá estão, são atuantes no local onde eles se encontram. Pensando desta forma, nesta forma de atuação, seria muito mais adequado nós dizermos que é uma passagem. Fulano passou para o outro lado da vida. E eu gostaria de dizer aqui uma coisa que acontece muito, que as famílias dizem: eu perdi o meu ente querido. Ninguém perdeu ninguém. Podem dizer: eu tenho um filho no mundo espiritual. A minha mãe já partiu, está no mundo espiritual. Porque, e eu digo isto muitas vezes, eles são invisíveis, mas não ausentes. E eis porque, há bocado, se falava do Evangelho dos inimigos desencarnados. Portanto, a atuação é dos dois lados. Na Terra fica o quê? O nosso corpo material apenas, que se transformará novamente noutros elementos químicos e compondo outros corpos orgânicos, não é? Já o espírito muda de lugar e continua o seu desenvolvimento. Ora, é muito interessante nós sabermos que, por exemplo, chegamos aqui a uma idade média de 60, 70, hoje em dia a idade está um bocadinho mais prolongada, o tempo de vida, mais ou menos, mas que estamos aqui uma temporada na Terra e que vamos aprender algo mais, consoante a nossa vontade e condição. Seria muito triste nós ficarmos, pronto, olha. Então, aquele que cumpriu a lei de Deus, que é uma lei de amor, de justiça e de caridade, enquanto esteve aqui, enquanto encarnado como espírito, continuará a ser aquilo que viveu como homem. Não tínhamos ilusões. Ou seja, morrer e continuar no mundo espiritual, se foi um infrator, vai continuar como um infrator da lei. Sem paz, como viveu na Terra. Se cumpriu as leis, terá paz e terá outras benesses de aprendizado, embora todos tenham as mesmas, cada um na sua altura. Porque, meus amigos, a morte não torna ninguém melhor ou pior do que quando era vivo. Essa é outra ideia que muitas das vezes se pede ao pai, à mãe, à avó, quando estamos doentes, para nos vir ajudar. Deixemos-los no trabalho deles. Nós teremos tempo, porque eles muitas vezes sofrem e poderão não ter condições de nos ajudar. Isso é muito importante, que nos lembremos deles, sim, com amor, com afetividade, mas não chamemos deles para nos ajudarem, porque eles, a maioria, não tem condições para isso. Então, como eu estava a dizer, o homem não fica, o homem, quando digo homem, refiro-me à humanidade, melhor ou pior do que quando aqui estava, porque só morre o corpo. E se apenas morre o corpo, todas as paixões e todas as virtudes estão na alma que sobrevive, e não no cérebro ou noutra parte do corpo morto, como muitos dizem e afirmam. Não, está na alma. Nós levamos tudo gravado. E para surpresa ou não de alguns, e que imaginam que, por exemplo, morri e ninguém me vai ver mais,
No mundo espiritual, nós não conseguimos esconder ou fugir dos olhares daqueles que ofendemos e prejudicamos. Daí, volto a repetir o que a Carla disse, a necessidade de nós perdoarmos não 70, mas 70 vezes 7 vezes e nos reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho, como nos disse Jesus. Porque, conforme nos diz a questão, e para esclarecer a questão de fugirmos dos olhares, nós não vamos fugir daqueles que ofendemos ou prejudicamos e não fugiremos de outras situações. Como nos diz na questão do 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, ele diz-nos que se cumprirmos com os nossos deveres, ao chegarmos ao mundo espiritual, não teremos vergonha de ninguém. Caso contrário, não acontecerá assim. Se isso não acontece, ou por outra, o que acontece no mundo espiritual é semelhante ao que nos acontece na vida física. Nós, quando passamos por alguém que, por qualquer razão, houve uma discussão, algo que não correu bem, nós não evitamos, às vezes até tentamos atravessar o passeio, ou baixar o olhar, ou por aí adiante. No mundo espiritual é igual, até porque estamos mais livres de sermos vistos. Portanto, funciona da mesma lei. Se tivermos cumprido a lei, nada de assustar, porque nós estamos aqui para isso. Embora o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina, não trate especificamente sobre os pormenores do mundo espiritual, nós podemos observar todas estas nuances que eu tenho estado aqui a dizer e outras do mundo espiritual através de obras e mensagens ditadas pelos imortais, as chamadas psicografadas. São livros psicografados. O que é que isto quer dizer? Ditado a um médium que vai fazer escrever aquilo que lhe é intuído. E todos esses relatos que nós temos conhecimento existem, é feito por médiuns por todo o mundo. Nós não tínhamos ilusões. Não é só porque é no centro espírita tal. Não. É por todo o mundo. Em todo o lado há medo. E nós, nesses livros e nessas mensagens, nós lemos descrições de cidades inteiras organizadas tanto para acolhimento e realização do bem, como outras de baixa vibração, que também existe, onde as inteligências se reúnem pelas suas más tendências. Existem espaços específicos de acordo com aquilo que as almas que partem para lá emanam das suas mentes. Então, somos nós. Por isso é que nós dizemos muitas vezes que somos nós que escolhemos as nossas companhias. Somos nós que atraímos para nós as nossas companhias. E para quem quiser adquirir, e alguns com certeza já têm mais conhecimentos sobre a vida no mundo espiritual, eu posso vos dizer que poderão ver uma coleção da vida no mundo espiritual, chama-se mesmo A Vida no Mundo Espiritual, ditada pelo espírito André Luiz, em que ele conta desde que ele chegou ao mundo espiritual e até a sua evolução, do que ele viu, o que ele passou, o que ele aprendeu, etc, etc. E mais recentemente, ainda de outros espíritos, com temas mais atuais, temos, por exemplo, livros do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, que tem livros como, por exemplo, A Transição Planetária, A Nova Era, portanto são bem atuais.
Para terem uma ideia, a transição planetária fala-nos daquele tsunami que houve na ilha de Bali há uns anos, não é? E por aí adiante. Agora, em relação àqueles que ficam quando parte um ente querido, é natural e inevitável que sintamos saudade da companhia e da presença da pessoa na nossa vida. E há que respeitar isto, porque cada um tem o seu tempo para se libertar, de certa forma, daquele peso, que para a pessoa é um peso, mas que terá o seu tempo. E lágrimas de saudade, como nos dizem os espíritos, não prejudicam quem parte. Não há problema. O que prejudica e perturba o espírito que parte é a revolta, as blasfémias contra Deus, a não aceitação, a inconformação, o ir para gritar, chorar, não faz mal. Agora, essas situações de inconformidade excessiva é que prejudicam aquele que parte. Porquê? Porque todos os nossos sentimentos repercutem no espírito de quem morre em forma de angústia, desespero e aflição. Então pensemos nos nossos entes queridos. Se eu amo o meu familiar que parte, eu tenho que o libertar. Se eu tenho que o libertar, eu não vou estar permanentemente a falar do nome dele, chamar por ele e tudo isso, porque para ele é uma angústia e é uma aflição. Como bem disse Chico Xavier, a saudade existe dos dois lados da vida e quem parte poderá sofrer mais que nós. Porquê? Vejamos, quanto a nós continuamos aqui. Vamos continuando a nossa rotina, ainda estamos no ambiente terra, com tudo o que faz parte ainda da nossa vida. Logo, é egoísmo pensarmos só na nossa dor. Porque, ou no nosso sofrimento, eu sou uma triste, pela partida daquele familiar, porque ele poderá estar a sentir tudo isso. E a necessitar inclusivamente da nossa ajuda, que poderá ser oferecida através de preces, de resignação e de entendimento, e repetir o que eu disse há pouco, ter lembranças de amor e do bom que nós vivemos com estes nossos irmãos. Portanto, não há como pensar assim como muitos pensam, morri, tchau, acabou. Não acabou. Continuamos e vibramos todos nos dois lados. E como estamos a falar da morte, eu não poderia deixar de vos falar um pouco também sobre os velórios, que é muito importante. Quando nós vamos a um velório, penso que a ideia é geral, o nosso objetivo é o quê? De cumprirmos o dever de solidariedade e de conforto à família, certo? Só que, se vocês repararem, infelizmente, nós tendemos a fazê-lo pela metade com a nossa presença física. E, por vezes, ignoramos o que poderíamos, como eu diria isto, definir uma postura espiritual no respeito pelo ambiente e no empenho de ajudar o morto que está ali naquele momento, o falecido. À exceção dos familiares, e algumas, não todas, o que nós costumamos ver são pessoas que parecem estar numa reunião social, onde encontram velhos amigos, se reencontram para pôr a conversa em dia. Contam-se anedotas,
fala-se de futebol, de política, de sexo, de moda, etc, etc. Ora, ninguém se dá ao trabalho, muitas vezes, e eu já assisti a isso, sequer de reduzir o volume da voz, principalmente ao aproximar-se aquela hora do funeral, onde tem mais gente, onde estão, que é aquele momento de maior concentração de pessoas. E às vezes naquele momento o vozerio é enorme. E para quem faz os casamentos, os funerais, normalmente as pessoas se calam quando vão dizer a missa. É o momento só, porque entretanto até ali. É que a maioria, e porquê é que eu vos digo isso e vos alerto para isto e nós precisamos todos de saber isto? É que a maioria das vezes o corpo daquele ente querido que está ali morto, ainda está, o corpo físico, ainda está preso ao seu corpo, em estado de inconsciência. Mas ele recebe o impacto de todas as nossas vibrações, sejam elas respeitosas ou desrespeitosas. Eles sabem. E essas vibrações vão atingi-lo de uma forma penosa, chamemos-lhe assim, principalmente as que são de caráter pessoal. E isto é muito importante, nós respeitarmos este momento. Então, deste modo, eu gostaria de vos deixar aqui algumas advertências que poderão ser úteis a todos nós. Há muitas mais, eu só trouxe 2 ou 3, que a qualquer momento podemos ter que participar num destes momentos, seja de familiar, de amigos ou outros. Então, comecemos por dizer algumas. Por exemplo, ter para com o desencarnado um sentimento de carinho, de ternura e de tolerância. Formar um clima de serenidade através de assuntos elevados. É óbvio que se eu vou fazer uma visita, vou acompanhar uma amiga, eu posso não ter aquela dor, aquele sentimento, mas vamos nos recolher e ter um sentimento elevado naquela hora, naquele momento. Evitar comentários sobre defeitos, deslizes e, sobretudo, aquilo que o morto não fez. Porque ele ouve tudo. Enquanto ele estiver ali, a sua alma está lá. Evitar os tais comentários, muitas vezes de lástima dos familiares, pelos familiares, ai, como é que vai ser de mim? Isto como é que vai ser? Pronto. Piadas e conversas acerca do falecido. Tínhamos isto. E por fim, o que poderemos realmente fazer e que está ao nosso alcance é orar, porque a prece, num ambiente de paz e de tranquilidade, ajuda a todos os envolvidos. Eu posso estar ali, caladinha, sossegadinha, qualquer um de nós, fazer uma oração, seja ela qual for, mas ajuda em todo o ambiente que está à nossa volta. Portanto, porque nós ao fazermos isto, o que é que estamos a envolver? Esta nossa postura, ao conseguirmos ter esta postura, o que é que vai acontecer? Vão resultar vibrações salutares de tipo bálsamo, digamos assim, que auxiliam os que partem, mas também contribuem com os trabalhadores espirituais, os chamados os nossos anjos da guarda, há quem lhes chama os nossos guias, que eles naquele momento, nós se tivermos uma posição desta, nós estamos a auxiliá-los no socorro que eles estão a ter para com o espírito que está em passagem. Porque eles estão ali para ajudá-los à passagem, a mudar do plano físico para o plano espiritual. Porque ninguém está só.
E isso é realmente muito importante. Perante tudo isto, como vocês podem ver ou constatar, o universo é de facto uma grande máquina não é uma grande máquina de separação, até pelo contrário, é de união. Nós estamos sempre unidos. Então, quem quer a paz após a morte, deve conquistá-la agora, num esforço perseverante e contínuo para nos irmos transformando gradativamente, dado o nosso estado que ainda não somos muito evoluídos. Então, ter esta coisa. Se assim não for, também não há problema. Mas a pessoa vai, mais uma vez, vai morrer, vai se desiludir por não encontrar a paz. Porque vai descobrir que a paz está dentro de cada um de nós, está na alma, onde quer que essa alma esteja. Então, para evitarmos estas desilusões, vamos tentar trabalhar em nós estes assuntos. É claro que aquele que parte nunca ficará sozinho e desamparado, seja qual for a situação que vai. Porque todos nós temos amigos e familiares que nos aguardarão na porta da nova vida. Mas a rotina muda muito, e muito mesmo. E às vezes não é tão rápido como nós imaginamos. Não nos preocupemos com a morte. Vamos pensar nisso. Não nos preocupemos com a morte. Vivamos hoje a nossa conquista da paz que nós todos almejamos, todos dizemos eu quero paz, tentando fazer o melhor possível, ou cumprirmos o melhor possível as leis divinas como a nossa meta de vida. É isso que nos vai dar toda a paz e aquilo que nós necessitamos. E para terminar, eu vou partilhar convosco, não poderia deixar de o fazer, eu vou partilhar convosco uma mensagem que foi psicografada aqui na nossa associação na semana passada por um espírito que nos fala da sua experiência. E há bocado a Carla dizia que a espiritualidade tudo vê e que nós somos sempre ajudados. E é verdade. E é tudo, eles sabem. E não é exceção, porque este irmão, que eu trago aqui a mensagem, que é pequenina, que vos vou ler, ele, na semana passada, ele sabia exatamente que hoje nós íamos falar sobre a morte aqui. Engraçado. Ele sabia perfeitamente que nós íamos falar da morte. E então ele deixou esta mensagem. Morri e vivi logo depois. Tratei de aceitar e foi isso o melhor que pude fazer naquela altura. Desprendimento das coisas da vida terrena foi o melhor. Foi a atitude que me salvou de perturbações e até alucinações. Na hora em que falardes da morte, contai o quanto é importante o desprendimento das coisas, das pessoas e até de certos lugares e recordações. A vida depois da vida é fonte de novas oportunidades. Aproveitá-las é o nosso melhor fazer. O meu nome, Cancela, serviu-me, era o nome dele, serviu-me para me lembrar disso. O retorno é cancelar o que fica e abrir portas a um novo mundo. Viram que interessante? Um depoimento para que
aquilo exatamente que se passou. E isso é muito importante para nós. Além de tudo aquilo que nós falamos, e muitas vezes falamos habitualmente nas palestras, é o desprendimento. O desprendimento. O desapego não quer dizer que nós deixemos de amar os nossos entes queridos, nem pouco mais ou menos. Mas desapegar-nos daquelas coisas que nos podem perturbar.